11 de setembro de 1973. Uma terça-feira que começou como qualquer outra, na jovem capital federal do Brasil. Brasília, então, com apenas 13 anos de existência, ainda respirava o otimismo da modernidade planejada. Mas neste dia, algo aconteceria que marcaria para sempre a história da cidade e do país. Esta é a história completa de Ana Lídia Braga. Um nome que se tornou sinônimo de inocência perdida, de justiça negada e de um mistério que permanece sem solução há mais de 50 anos. Ana Lídia Braga tinha apenas 7 anos de idade, filha caçula de Álvaro Braga e Heloísa Rossi Braga, servidores públicos que haviam chegado a Brasília em busca do sonho da nova capital. A família morava em um apartamento, na Asa Norte. Ana Lídia era descrita por todos como uma menina alegre, carinhosa e obediente. Ela estudava no Colégio Madre Carmen Sales, uma escola particular católica, na L2 Norte. Pela manhã, cursava o ensino fundamental. À tarde, participava de aulas de reforço. E piano era uma rotina estabelecida, segura, ou pelo menos, era o que todos acreditavam. A família Braga também incluía Álvaro Henrique, irmão mais velho de Ana Lídia, um jovem estudante que mais tarde se tornaria uma das figuras mais controversas desta história. 11 de setembro de 1973, uma terça-feira, às 13h30, como de costume, Heloísa Rossi Braga levou sua filha Ana Lídia até a porta do Colégio Madre Carmen Sales. A menina usava seu uniforme escolar, saia azul marinho, blusa branca, meias longas. Seus cabelos loiros estavam penteados com uma fita. "Tchau, mamãe", foram possivelmente as últimas palavras que Ana Lídia disse à mãe. Heloísa deixou a filha na entrada da escola por volta das 13h50 e partiu para o trabalho, junto com o marido Álvaro. Era um dia como qualquer outro, ou pelo menos deveria ser. Às 16h30, Rosa da Conceição Santana, empregada doméstica que trabalhava para os Braga há mais de 20 anos, chegou ao colégio para buscar Ana Lídia. Mas quando chegou lá, recebeu uma informação que mudaria tudo. Irmã Celina, a diretora da escola, informou que Aninha sequer havia comparecido às aulas do período vespertino. A princípio, pensaram que poderia ter havido algum mal-entendido. Talvez Ana Lídia tivesse voltado para casa, sozinha, mas isso era impensável. A menina jamais fazia isso. Ela era obediente, disciplinada, nunca saía sozinha. Irmã Celina, preocupada, ligou imediatamente para Heloísa, no trabalho. A confirmação veio como um soco no estômago. Sim, Ana Lídia havia sido deixada na escola. Normalmente, a mãe correu para o colégio. O pai foi acionado. O pânico se instalou. Onde estava Ana Lídia Braga? A família começou uma busca desesperada. Percorreram o colégio, os arredores, conversaram com funcionários, colegas, qualquer pessoa que pudesse ter visto a menina. Nada. Era como se Ana Lídia tivesse simplesmente desaparecido. Às 19h, não havendo mais o que fazer, a família acionou a Polícia Civil do Distrito Federal. O delegado Romeu Tuma Júnior assumiu o caso. As primeiras horas de uma investigação são cruciais, e o relógio estava correndo contra Ana Lídia. Mas então, naquela mesma noite, algo aconteceu que mudou completamente o rumo da investigação. Na noite de 11 de setembro, por volta das 22h, a família Braga recebeu uma carta. Ela estava endereçada ao pai de Ana Lídia, Álvaro Braga, e continha uma mensagem que gelou o sangue de todos os presentes. "Pai da menina, se você quer vê-la viva, coloque 50 mil cruzeiros no local que será indicado.
Não chame a polícia. A princípio, parecia um sequestro comum, se é que podemos usar a palavra comum para algo tão terrível. Os pais, desesperados, estavam dispostos a pagar qualquer quantia, mas havia algo estranho. Nunca houve uma segunda carta. Nunca houve instruções sobre onde deixar o dinheiro. Nunca houve uma ligação. O silêncio se tornou ensurdecedor. Enquanto isso, a polícia mobilizou todos os recursos disponíveis. Brasília era ainda uma cidade pequena, com pouco mais de 500 mil habitantes. Todos se conheciam. A notícia do desaparecimento de Ana Lídia se espalhou como fogo na pradaria. Voluntários se juntaram às buscas. A esperança ainda existia, mas essa esperança estava prestes a ser destroçada de forma brutal. 12 de setembro de 1973, exatamente 24 horas após o desaparecimento de Ana Lídia. Uma patrulha da Polícia Militar fazia rondas de rotina na região entre a Avenida das Nações e a Universidade de Brasília, quando fez uma descoberta que horrorizaria toda a capital federal. O corpo de Ana Lídia Braga foi encontrado em um terreno baldio próximo à UniB. O exame pericial revelou detalhes que até hoje assombram quem conheceu o caso. Ana Lídia havia sido brutalmente torturada. Ela foi violentada e morreu por asfixia. Segundo os peritos, a morte teria ocorrido às 6 horas da manhã do dia 12 de setembro, cerca de 16 horas após seu desaparecimento. Uma menina de 7 anos, uma criança inocente, que apenas ia para a escola aprender piano. A notícia da descoberta do corpo se espalhou rapidamente por Brasília. A cidade inteira parou. O choque, a revolta, o desespero tomaram conta da população. Todos queriam justiça, todos queriam respostas, mas as respostas não viriam facilmente. A investigação, comandada pelo delegado Romeu Tuma Júnior, se intensificou. Dezenas de policiais foram mobilizados. O caso ganhou prioridade absoluta, não apenas pela brutalidade do crime, mas porque Ana Lídia representava a inocência de Brasília, a pureza que estava sendo destruída. As primeiras pistas surgiram através de testemunhas oculares. Algumas pessoas relataram ter visto, no momento do desaparecimento de Ana Lídia, um homem suspeito, próximo ao colégio Madre Carmen Sales. Segundo os relatos, tratava-se de um homem loiro, alto, magro, de pele clara, vestindo calça jeans e camisa clara. Ele teria sido visto conversando com Ana Lídia e depois caminhando com ela em direção a um carro. Um retrato falado foi elaborado. Cartazes espalhados pela cidade. A população colaborava com qualquer informação. Brasília inteira queria encontrar o monstro que havia destruído uma vida tão pura, mas a investigação tomaria um rumo inesperado quando os detetives começaram a analisar mais de perto. A própria família Braga, Álvaro Henrique Braga, irmão mais velho de Ana Lídia, tinha 20 anos. Em 1973, era estudante universitário, jovem, sem antecedentes criminais. Mas durante a investigação, detalhes começaram a emergir que deixaram os investigadores inquietos. Algumas inconsistências em seu depoimento. Detalhes sobre sua rotina no dia do crime que não se encaixavam perfeitamente. E principalmente, uma semelhança perturbadora entre Álvaro Henrique e o retrato falado do suspeito. A polícia passou a investigar, discretamente, o irmão de Ana Lídia. A família, já destroçada pela perda, agora enfrentava a suspeita mais dolorosa possível. Teria Álvaro Henrique participado do sequestro e assassinato da própria irmã? Álvaro Henrique
sempre negou veementemente qualquer envolvimento. A família sempre o defendeu, mas as suspeitas permaneceram, criando uma ferida adicional em uma família já despedaçada pela tragédia. Anos mais tarde, Álvaro Henrique se tornaria conhecido pelo apelido de Buzaidinho, uma referência ao então ministro da Justiça, Alfredo Buzaide. Buzaidinho morreria em 1975, aos 19 anos, em um acidente de carro, quando voltava de Ponta Grossa, no Paraná. Levou seus segredos, se é que os tinha, para o túmulo. A investigação não se limitou à família. Várias outras linhas foram exploradas pelos detetives da Polícia Civil. Uma das teorias mais investigadas foi a possível ligação do crime com o tráfico de drogas. Brasília dos anos 70, apesar da imagem de cidade planejada e moderna, não estava imune aos problemas das grandes metrópoles. Haveria Ana Lídia sido vítima de uma rede criminosa maior? Outra linha de investigação explorava a possibilidade de envolvimento de filhos, de políticos ou pessoas influentes da capital. Rumores circulavam de que pessoas poderosas estariam protegendo os verdadeiros culpados, mas nenhuma dessas teorias jamais foi comprovada. Dezenas de suspeitos foram interrogados, pessoas com antecedentes criminais, indivíduos que haviam sido vistos na região, qualquer um que pudesse ter alguma ligação com o crime. A polícia não deixou pedra sobre pedra, mas conforme os meses passavam, as pistas esfriavam, as testemunhas começavam a ter dúvidas sobre o que realmente haviam visto, e a pressão popular por uma solução rápida crescia exponencialmente. 2 anos depois do crime, em 1975, a Polícia Civil finalmente apresentou suspeitos formais. 2 homens foram indiciados pelo sequestro, estupro e assassinato de Ana Lídia. Prescreviam após 20 anos, sem condenação. O Estado brasileiro perdeu oficialmente o direito de punir os culpados pelo crime mais chocante da história de Brasília. Ana Lídia Braga jamais teria justiça legal. Mas a história de Ana Lídia não terminou com a prescrição do crime. Ao contrário, ela continuou viva na memória coletiva de Brasília de uma forma única e tocante. A população brasiliense transformou Ana Lídia em uma figura quase santa. Seu túmulo, no cemitério Campo da Esperança, se tornou um local de peregrinação. Pessoas deixam flores, cartas, pedidos de proteção para suas próprias crianças. Muitos acreditam que Ana Lídia intercede pelos mais vulneráveis, especialmente pelas crianças, em situação de perigo. Há relatos de pessoas que afirmam ter recebido proteção através de sua intercessão. Em homenagem à menina, uma área do Parque da Cidade de Brasília, próxima à entrada do setor hoteleiro sul, onde estão instalados diversos brinquedos infantis, passou a ser denominada Parque Ana Lídia. É um local onde outras crianças podem brincar e ser felizes, algo que Ana Lídia nunca teve a chance de experimentar plenamente. O caso também mudou a maneira como Brasília encarava sua própria segurança. A cidade perdeu parte de sua inocência naquele setembro de 1973. Mesmo após a prescrição, o caso Ana Lídia continuou atormentando as autoridades e a sociedade brasiliense. Em 2020, quase 47 anos após o crime, a Justiça do Distrito Federal determinou a reabertura das investigações. A decisão foi tomada com base em novos entendimentos jurídicos e na possibilidade de aplicação de novas tecnologias forenses.
Amostras biológicas, coletadas na época do crime, foram preservadas e poderiam ser analisadas com técnicas modernas de DNA. Mas as esperanças foram novamente frustradas. As evidências físicas, após décadas, haviam se deteriorado a ponto de impossibilitar análises conclusivas. As testemunhas oculares já haviam falecido ou perdido a capacidade de prestar depoimentos confiáveis. O Ministério Público do Distrito Federal reconheceu que, embora o caso permanecesse tecnicamente reaberto, as chances de identificação e punição dos culpados eram praticamente nulas. Ana Lídia Braga continuaria sem justiça terrena. 50 anos depois, o caso Ana Lídia ainda gera especulações e teorias na capital federal. Alguns continuam acreditando que membros da própria família estiveram envolvidos no crime. Outros defendem a teoria do envolvimento de pessoas influentes que teriam sido protegidas por sua posição social. Há também quem acredite que Ana Lídia foi vítima de um predador sexual solitário que nunca foi identificado e que pode ter cometido outros crimes pelo país. Uma teoria mais recente sugere possível envolvimento com redes de exploração sexual infantil que operavam discretamente na capital federal nos anos 70. Mas todas essas permanecem apenas teorias, especulações. O que sabemos, com certeza, é que uma criança inocente, de 7 anos, foi brutalmente assassinada e seus culpados jamais foram punidos. O caso Ana Lídia nos confronta com questões fundamentais sobre justiça, memória e proteção da infância. Como uma investigação pode falhar tão completamente? Como evidências cruciais podem se perder? Como um crime tão bárbaro pode ficar impune? Especialistas em criminologia apontam várias falhas na investigação original. Possível contaminação da cena do crime, coleta inadequada de evidências, pressão excessiva por resultados rápidos e limitações tecnológicas da época. Mas talvez a lição mais importante do caso Ana Lídia não seja sobre falhas investigativas, talvez seja sobre como uma sociedade pode transformar sua dor em memória, sua revolta em proteção, sua tragédia em legado. Ana Lídia Braga nunca foi esquecida. Seu nome continua sendo sussurrado em orações por proteção das crianças. Sua história continua sendo contada para que nunca mais uma criança sofra o que ela sofreu. E talvez essa seja sua verdadeira justiça. Viver eternamente na memória coletiva como símbolo da infância que deve ser protegida. Hoje, em 2024, 51 anos depois daquele terrível 11 de setembro de 1973, o caso Ana Lídia Braga permanece oficialmente sem solução. Os possíveis culpados, se ainda vivos, são hoje idosos de mais de 70 anos. A maioria das testemunhas já faleceu.